Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Convido a todos a cerrar os olhos, a tentarmos desligar dos nossos problemas, daquilo que estamos almejando, e nos propor elevar o pensamento ao Mestre Divino Amado, em agradecer, Senhor, pela doutrina que vem nos consolar, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, há 160 anos, vem nos introduzir em nossa vida Jesus, a paz, a esperança e o amor. Muito obrigado por mais essa tarde de conversa fraterna e amiga. Muito obrigado, Senhor da vida, por essa oportunidade e que assim seja. Nessa tarde de hoje, em especial, vamos falar de um tema que às vezes nós nos propomos tanto a estar com Deus e não observamos em torno de nós como é nossa vida, como é a nossa matéria, como é nossos problemas e muito mais. E no título em si, esse título vamos prestar atenção que cada frase nos remete particularmente a cada um problema, uma dificuldade que está acontecendo conosco agora. E depois vamos fazer a nossa reflexão. Fica com Deus. Não permitas que a treva da amargura e da tristeza apague a luz dos teus olhos. Antes de isso aconteça, lembra-te que toda a luz que reside em ti provém de Deus. Ele alimenta em ti sempre. Por isso, tu és forte diante das tormentas. Ergue tua fronte ante o obstáculo que surgiu e dirige teus olhos ao Criador. Pela força do teu amor ao Pai, teu olhar se encontrará com o dele. Descobrirás então quanto ele vela por ti. Se o mundo te abandonou, Deus permanece contigo. Se todos te desprezam ou abandonam, ele te abençoa. Se as mãos sem amor te fazem resvalar pelos precipícios da dor, Deus te sustenta. Se criarem trevas densas em nome do ódio ao teu derredor, Deus te ilumina com sua infinita misericórdia. Se as tuas forças sucumbem, levando consigo a esperança, Deus te conduz. Se a doença te atinge, ameaçando-te com a morte, Deus é a vida. Se teus passos encontram-se vacilantes e as quedas se sucedem, Deus te ergue. Para convenceres o mundo, fica com Deus. No contexto da nossa vida, após inúmeras tentativas que a espiritualidade está te propondo a nós, a todos que nos rodeiam, através de inúmeros chamamentos para a nossa conscientização espiritual, uma que está acontecendo agora, a ficar com Deus, é o filme que está nos cinemas, nos chamando a refletir um pouco, que a palavra muito usada nesse filme, e depois ela é convertida em transformação moral, porque todos conhecem a vida de Deus, é o fracasso. E um espírito ignorante diz ao mentor assim: eu sou o teu fracasso. Eu sou o teu fracasso. E aquele mentor que tinha toda a família espiritual preparada para o progresso, para a evolução espiritual e para o progresso, via que as criaturas que faziam parte daquele círculo especial familiar, tinha dificuldades de evoluir, tinha dificuldades de estar com Deus, de aceitar a reencarnação que eles haviam se proposto. Todo mundo se lembra do filme, já nos assistiu várias vezes. Quem não se recorda que estavam reunidos como nós aqui? E um propósito de um dizia assim: quando eu estiver lá na carne, a provação há de me pegar, há de me provar a minha fé, eu estarei interligado contigo, querido amigo mentor Aniceto. E eu, quando estiveres contigo, não vou desistir da minha encarnação. E se eu estiver fazendo algo errado, me tirem do corpo. E ele foi retirado do corpo.
E o outro diz assim: eu estarei lá me propondo a recuperar o passado e plantar o bem para o futuro, estando com Deus. Se eu estiver fazendo algo errado, que a doença me apareça. E a doença apareceu. Como diz a leitura, por que a doença aparece? Para que você aprenda a respeitar mais esse corpo que você tem. Essa ferramenta de auxílio aos outros. Essa oportunidade de refazer uma caminhada. Como apareceu para outros que aceitaram fazer o bem, e quando as suas preces foram feitas para auxiliar em prol do irmão, o que Deus fez por aquele irmão que ia desencarnar? Ele voltou à vida. Deram-lhe a ele algo muito importante que todo mundo aqui recebe todos os dias, e todo mundo sabe disso: moratórias. Se você faz o bem, se propõe a perdoar, a amar, a fazer a tua caminhada com fé, não com orgulho, com vaidade, com uma forma de demonstrar que é espírita, que sabe um pouquinho mais, que isso não vem ao caso. Deus vê o teu íntimo, Deus vê os teus propósitos, observa Ele que tu não estás fazendo por aparências, e sim está querendo ser útil à sociedade espírita, à cidade que você se encontra, ao ciclo familiar que você está, e Deus te dá uma moratória, te dá saúde de novo. Você ia desencarnar, o exemplo de mais de 20 anos atrás, num acidente, num câncer. Não, você está aqui. Ai, é verdade. Eu passei por várias peripécias, né? Várias dores, quimioterapia, radioterapia, outros mais, né? Cirurgias. Estamos aqui. Por quê? Deus vê em você um propósito divino. Algo de auxiliar outras criaturas a voltarem a ter fé no Criador. Ter esperança. Mas por mais que nós observamos isso, às vezes, em grande parte, a nossa árvore, que é a nossa vida, é muito machucada, é muito apontada, é muito subjugada. E um dia Chico pergunta a Emmanuel: mas Emmanuel, por que eu sou tão mal falado? Por que tanto falam mal de mim, que não acreditam às vezes nas minhas mensagens que eu entrego às mãezinhas que perderam filhos, aos filhos que perderam as mães? Tudo aquilo que faço parece que a sociedade nunca está satisfeita. Entregamos comida, alimento, a sopa, no abacateiro. Agora mais à tarde nós estaremos impregnados de amor, de auxílio. Alguns vêm doar dinheiro para ajudar a pagar as contas. Estamos sempre a nos doar. Por que eu sou tanto perseguido? E Emmanuel responde aquela frase que já conhecemos há muito tempo: a árvore que mais dá frutos é a mais que leva pauladas, chocalhões. Porque é a mais que pode auxiliar aos outros. Então, se você sofre hoje, se você é perseguido, pensa em Deus, que ensinou pelo amor por nós, como Jesus. Jesus fez tudo o que Deus lhe ofereceu. Deus ficou, com certeza, feliz, enfim, como se fala, porque Jesus fez o melhor por nós. Mas nós que temos o olho mau, não compreendemos totalmente a sua missão. Agora que estamos começando a ter um despertamento espiritual mais consciente, universal e imortal, você começa a ter slides, como se fala, com ideias. Ah, Jesus falou tal coisa. Ah, e agora que eu compreendi o que é aquela frase que Jesus falou. Agora eu entendi por que eu... Agora você começa a se julgar e começar a se julgar, se nossa, eu fiz tanta coisa errada, por que eu não entendi Jesus há 2000 anos atrás? Porque todos nós estávamos lá, libertando Barrabás e crucificando Jesus. Mas Deus não interferiu. Por quê? Por que Deus não vou crucificar Jesus, não façam isso, ele é meu predileto? Mas não era, ele somente veio trazer uma mensagem, e nos falou Jesus várias vezes, que tudo que eu faço, vós farei, e muitas coisas mais. Por quê? Nós vamos agora abrir um parêntese. O nosso planeta Terra, na nossa ideia hoje de Deus, tem 4,5 bilhões de anos. Nossa, quantos números são? Vários zeros, né? E Jesus, numa das suas pregações, disse: antes que o mundo existisse, eu já o era. Então você começa a compreender que o Cristo, o ser crístico daquele Espírito que é nosso mestre, já era nosso mestre há muito tempo, muitos anos atrás, não é? A nossa humanidade hoje tem mais ou menos 6.000 anos.
desde que apareceu Adão e Eva, aquela ideia é a nossa ideia, e hoje, há 2000 anos depois que Jesus apareceu. Então, se a nossa humanidade tem mais ou menos 6.000 anos, botamos 15, 20 mil, bom, e o planeta Terra todo, o Sol, todo o sistema solar nosso tem 13 bilhões de anos, e Jesus já era nosso mestre, construtor do nosso planeta, o que nós somos ainda? Meros espíritos ignorantes numa evolução espiritual de linha de subida, de conscientização espiritual para o crescimento, para a eternidade. Então, se Jesus já era nosso mestre crístico há 2000 anos atrás, nós daqui 10, 15, 20 anos, 1000 anos, 100 mil anos, seremos também um dia seres crísticos, ficando com Deus, seguindo um propósito divino. Parar de fazer coisa errada e começar a fazer sua coisa boa, você começa a evoluir, vai demorar para ser um ser crístico, alguns milhões de anos, mas você vai chegar lá. Um átomo de hoje, um dia pode ser anjo. Nós hoje não somos nem anjo e éramos um átomo simples, que passou por várias funções, várias evoluções, vários crescimentos, de forma física diferente. O perispírito passou por várias fases, ficando com Deus, aprendendo com Ele o fogo, a água, naquele tempo da nossa querida escola da ciência, da geografia, da física e da história. Mas por agora voltamos a entender que Deus está conosco desde a nossa formação espiritual. Ao sairmos da sua construção de espíritos ignorantes, estamos evoluindo, mas nós ainda não conhecemos, não entendemos o total da nossa convivência espiritual, da nossa família dentro da nossa casa. Porque ainda somos solitários, esquecidos, traídos, mal falados e não queremos desistir da nossa vida. Por quê? Não desista dessa oportunidade que você tem de crescer, de evoluir, de amar. E o filme do Mensageiros que está nos cinemas fala essa palavra muito firmemente. Após o fracasso que não existe mais, a palavra amor é a mais cogitada, é a mais entendida e a mais falada. Por quê? Os espíritos que eram ignorantes começaram a se amar. Os espíritos que eram perseguidores uns aos outros começaram a entender que fazer o mal não vale a pena, que fazer o bem é nosso propósito. Mas Sandro, eu tenho inúmeros perseguidores, espíritos negativos que me perseguem, obsessores. Como eu posso reverter essa situação? Temos várias técnicas. Primeiro, a palestra que estamos assistindo com auxílio da espiritualidade que nos ajuda. Depois a água fluida, o passe, a fé, a regeneração nossa, a leitura edificante. Se você ler um livro por mês durante toda a sua vida, você cansa qualquer obsessor. Ele se cansa de você. Eu não aguento mais o careca, não aguento mais aquela coisa que não para de ler coisas que me fazem diferente e fazem um mal-estar. Claro, porque eles estão comigo, porque eu os devo para eles. Vamos abrir um parênteses mais uma vez. Não somos santos, nem perfeitos, e muito menos seres especiais, diferentes de outras religiões. Não. Somos mais devedores ainda de qualquer outra pessoa no mundo espiritual. Porque nós sabemos um pouquinho. E esse pouquinho do outro lado da vida faz um pouquinho de diferença. Para que você aprenda a, quando você desencarnar, não ser um problema para a espiritualidade. Você seja algo para ajudar, não atrapalhar. Não sejam algo que a espiritualidade sofra para te ajudar tanto a entender que nós queremos tanto às vezes saber, como diz Raul Teixeira essa semana para nós em uma palestra, nós queremos tanto saber tanto dos amigos espirituais, como é que eles estão do lado da vida, queremos saber informações, cartas, mensagens e tal. Não precisa, porque você sabe que a vida continua. Eles estão trabalhando lá e logo, logo você também está lá do outro lado. E você não vai querer passar mensagem para ninguém aqui. Somente dizer assim, estou bem, continue a sua jornada. Continue a sua caminhada. Essa vai ser a melhor mensagem que nós vamos querer dar. Nós queremos saber tanto do que é a vida após a morte, como é que é lá. Esquecemos de viver o cá, aqui. Nós queremos tanto saber como estão nossos amigos e parentes, se estão aceitando. Sim, oremos por eles, para que eles tenham fé, força e coragem de aceitar a desencarnação. Mas ela vai acontecer para todo mundo na hora que Deus lhe aprover. Na hora que Deus o quiser, você partirá desse corpo, deixará ele e irá para outros lugares, com Deus, ficando com ele. Mas, como foi tua postura aqui na Terra? Foi boa? Foi legal? Então você não tem que se preocupar do lado da vida. Agora, se você tem outras ideias, se você pensa de outra forma, se você age, fala uma coisa e age de outra forma, é um problema. Se eu digo para cuidarem que no trânsito os sinais vermelho e verde, e eu continuo passando com o carro
Ao sinal vermelho, alguma coisa errada está acontecendo. Pois estou dizendo uma coisa, estou fazendo outra. E esse não é a postura de um espírita cristão que sempre ensina que as sinaleiras temos que cuidar, parar quando é vermelho e seguir o carro quando é verde. E assim Deus em nossas vidas. Quando você está perdendo o controle da sua vida, que você está começando a sair fora dos trilhos da sua futura e melhor reencarnação, que é agora, Deus te dá uns chacoalhões de vez em quando, como eu falei no começo, com a dor, uma solidão às vezes, uma reflexão, para que você pare de se imaginar algo intransferível e somente você é o espírito melhor dessa vida, como há outros seres maravilhosos que nos ajudam a tanto nos modificar. Você é um espírito maravilhoso, merece toda a auxílio da espiritualidade, mas tem que começar a observar que há muitos outros propósitos que você deve fazer. Parar de reclamar, primeira coisa, começar a agradecer um pouquinho mais. Mas Sandro, agora está calor, porque é verão, é claro, não quer o frio agora. Ah, mas quando é frio é calor, é frio, quando é muita chuva é muita seca. Mas deixe que a espiritualidade tome conta, respeite isso. Faça a tua parte, separando o lixo corretamente, utilizando a água, os recursos que Deus te oferece. Faz a tua parte dessa forma. Não queira controlar coisas que você não consegue. Se quer controlar o pensamento da tua vida. E como eu falei antes, pense cada vez melhor e não terá um obsessor nunca mais junto de você. Só depende de você hoje se melhorar, se reformar e se transformar. E quem assistiu o filme, eu falei, nunca vou me esquecer da cena que o marido falava tanto no púlpito da casa espírita, que quem aprendia era a esposa que estava do lado dele. E depois que ele desencarnou, era ela que fazia as palestras às pessoas que estavam junto na entidade espírita. Então, quando você está falando e aprendendo, muitos ouvidos em torno de você escutam a tua mensagem e aprendem com você a se melhorar. Então, a tua postura hoje, ficando com Deus, é ser bom, ser correto. Ah, mas os outros não são. Os outros não fazem nada. Os outros só pensam em carnaval que já passou, mas continuam no carnaval entre si. Eles continuam pensando no Natal que já passou, mas estão apenas ceiando, sempre pensando em coisas passageiras. Deixe-os as suas escolhas. Porque Divaldo Pereira Franco nos responde algo substancial. E perguntaram a ele: Divaldo, pergunto nós algo importante. Nesse momento da vida terrestre, há espíritos mais negativos ou evoluídos? E ele responde prontamente: aqueles que estão com Deus estão bem, mas agora, nesse momento desse século que nos encontramos, é a maior reencarnação de espíritos negativos. Todos nós somos nos mais termos negativos no sentido inferiores. Mas por que isso? Porque todos nós estamos tendo a chance, como ele diz, eu também, de refazer o passado e plantar o bem para o futuro. É a nossa chance que nós temos, e queridos irmãos, de nós começarmos a entender que essa encarnação, ela é preparada para a nossa superioridade moral. Aquele homem velho do ano passado, do ano retrasado, não existe mais. O homem novo de hoje será o futuro da esperança do amanhã. Mas eu sofri muito, sofro ainda, não há problema. Esse sofrimento do hoje é a tua libertação espiritual para o amanhã. Tudo que tu constrói hoje com Deus, de bom, de belo, de ruim, de acerto e erros, será o resultado do amanhã nas tuas futuras reencarnações. Então eu não faço nada errado, faço só o melhor. Que bom, que ótimo. Não fumo, não bebo, não penso negativamente, não quero que meu colega de empresa morra para pegar o lugar dele. Não quero essas coisas ruins. Eu só quero o bem. Eu quero o bem de todos. Então eu sou um espírito um pouco melhor, então, dizia outro. Eu quero o bem de todo mundo. Que felicidade. Que coisa boa. E Deus, nessa concepção nossa, Ele pensa dessa forma. Ele ama a todos da mesma forma, da mesma ideia. Mas da outra religião, igual. Mas aquele que está fazendo coisa errada, sim. Aquele que está assaltando também. Ele ama a todos, mas deu algo substancial para cada um dentro da sua mente. Primeiro, o livre-arbítrio. As escolhas. Que pode fazer algo bom, algo ruim. E a consciência, que é o nosso anjo de guarda, que nos chacoalha, não faça isso, não beba, não fume, não pense negativamente, que isso vai te trazer a teu perispírito manchas espirituais, feridas e dores.
E você continua bebendo, fumando. Aí você vai ter o resultado mais à frente de algo, ou não pode acontecer nada, mas nas futuras reencarnações, você vai ter que não pagar, nem resgatar, mas vai ter que refazer essa caminhada com uma saúde, com algo substancial de melhora. Do plantar e colher de sementes boas e saudáveis. Nada fica perdido no reino do nosso Pai de Jesus. E como falei antes, se somos seres que estão evoluindo para um dia ser um ser crístico e melhor como Cristo foi, o quanto eu vou ter que aprender ainda, o quanto que eu vou ter que compreender a dor do próximo como a minha. Como vamos ter que cada vez mais me colocar no lugar do outro para um dia ser um pouquinho melhor. Não julgar mais aqueles que seguem na televisão mostrando a sua vida para ter dinheiro e ser felicidade. Hoje a felicidade na nossa terra é muito simples. Para aquele que passa fome, para ele, um pão com margarina já é substancial. Essa é a verdadeira felicidade verdadeira do ser do Espírito. Para aquele que não tem as pernas saudáveis, ter um pouco de saúde é a maior felicidade do mundo. Para aquele que não tem os olhos saudáveis, como muitos, como eu que não tenho, para ter um olho livre de recursos, é a coisa mais linda do mundo. É a maior felicidade do mundo ter saúde, ter olhos bons, saudáveis, ter como poder andar, caminhar, pensar e ser feliz. É isso, não é nada grandioso. Mas eu quero tanto dinheiro no banco. Para quê? O dinheiro fica, mas a saúde do espírito vale muito mais que qualquer coisa. Então, para aquele que não tem nada, ter algo já é muito grande. Para aquele que não tem uma casa, ter um pedaço de uma choupana já é algo maravilhoso. É muito bom ver aquele que não tem amigos ter um. Aquele que está no asilo hoje, esquecido pelos parentes e amigos, você ser o amigo do idoso do asilo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você se coloca no lugar dele, por exemplo. Você é amigo dele para sempre. Quando você não vai, ele se lembra de você. Esquece de tudo, mas sabe quando você está se aproximando dele. Então, o que é maior felicidade? Você fazer alguém sorrir? O que é maior felicidade? Estar com Deus, você sanando as dores, outros as feridas, e escutando as lamúrias daquele que eu fiz tanta coisa errada, mas quem disse que nós não fizemos nada errado? Eu queria ser diferente. Vai ser diferente na nova encarnação que virá. Você pode ajudá-lo a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Vamos começar a compreender assim, a se perdoar um pouquinho mais. Mas como é que eu vou me perdoar? Eu fiz tanta coisa. Todos na terra estamos para resgatar, para plantar e colher, mas se nós fizemos coisa errada no passado, como todo mundo fez, não se julgue. Entrega-te a Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz coisas erradas, mas seja feita a tua vontade, jamais a minha, e que eu possa já nessa encarnação resgatar, auxiliando nossos irmãos de alguma forma. É a melhor coisa e mais linda do mundo que podemos fazer. Se colocar no lugar daquele que sofre, no lugar daquele que chora, porque muitos dizem, mas vocês nunca choram, vocês não sofrem. Muitas e muitas vezes o trabalhador espírita aqui da casa, em inúmeras situações, do atendimento fraterno, da palestra, da biblioteca, do passe, está enxugando lágrimas próprias, em sofrimento, em perseguições, em dores, em uma solidão extrema. Mas ergue a fronte para Deus, diz, Senhor, seja feita a tua vontade, e venham até Ele inúmeros problemas muito maiores ou menores, e Ele consegue ajudar a criatura. Por isso que todos nós temos problemas. Impossíveis de resolver, só Deus o sabe, mas nós faremos o melhor para buscar Deus dentro do nosso coração. Menos julgamentos, mais perdão, mais dignidade, e vamos ajudar e pensar cada vez mais em nossas preces quem está na guerra, não somente na Ucrânia, na China contra a Índia, ou da Índia contra os Estados Unidos, aquela briga, né, eterna entre pedaços de terra, mas uma briga moral dentro de casa, não existindo respeito, nem dignidade e muito menos amor. Vamos introduzir dentro do nosso lar o Evangelho no lar, que é muito importante. Mas faça sozinho, não importa. Não importa. Faça-o, converse com Jesus e com certeza seremos cada vez mais felizes. E antes de nós encerrarmos, tem uma mensagem do livro Depois da Morte, né? do nosso querido Leon Denis, da Federação Espírita Brasileira, chamada Em uma Prece Indígena. E o índio, muito triste, queria conhecer Deus, queria vê-lo, queria tocá-lo, queria senti-lo. E ele disse, meu Senhor, eu queria tanto que o Senhor se aproximasse de mim e demonstrasse a sua visão, algo para que eu pudesse entendê-lo e vê-lo.
E ele não observou. Inúmeros pássaros em torno dele se reuniram em alguns galhos para cantar em louvor a Deus, demonstrando que Deus estava ali. Mas o indígena estava tão fechado em si que não observou a bela cantoria dos pássaros. Em seguida, disse: Senhor, eu quero vê-lo, eu quero escutá-lo. E muitas nuvens, do nada, começaram uma grande movimentação e raios, trovoadas, demonstrando uma força que tocavam o chão e tremiam a terra. E ele, na sua ignorância, não observava o poder do Senhor da vida em algumas nuvens que se chocavam para descer a água límpida para as suas plantações. Em seguida falou: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre um milagre, uma esperança muito grande. E mais uma vez, na choupana ao lado, uma criança grita, recuperando o seu passado e plantando bem para o futuro, renascendo no meio daquela tribo. E ele não observa que no meio daquele grito daquela criança é a esperança, é o futuro daquela tribo, pela vontade de Deus que tanto ele busca escutar, ver e tocar. Em seguida, queria ele tocar o Senhor da vida. Meu Deus, estou tão triste, queria tanto, Senhor, que o Senhor me tocasse. E do nada, uma borboleta do tamanho da palma de uma mão, amarelada, roseada, sai de uma árvore pela vontade infinita de Deus. Desce a seu ombro, abrindo as asas e dizendo: eu estou aqui. E o homem indígena ignorante afasta aquele ser com medo que ele a machucasse. Então você, que tanto busca Deus, que quer tanto escutá-lo, vê-lo, senti-lo, observá-lo, olhe em torno da sua vida e veja que ele estará sempre com você, nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais felizes, em todos os momentos. Vamos agradecer a Deus por estarmos junto com Ele. E para nós continuarmos nosso trabalho, vamos agora convidar nossos irmãos médiuns que estão à plateia, que se coloquem à postura para recebermos as energias boas e salutares que o Senhor da vida está nos oferecendo. Vamos estar agora cada vez mais com Deus. Vamos fechar nossos olhos quando quem eu quiser, vamos nos concentrar, vamos agradecer a Ele que sempre nos coloca borboletas em nossa vida para alimentar-nos de beleza, essa grande obra da antiga lagarta para aquela bela criatura que vem aplanar e nos demonstrar seu amor por todos nós. Ao poder da natureza, das águas que se movimentam por nós, dos pássaros que cantam, das árvores que crescem, do mar que se movimenta, da criança que nasce, do nosso corpo que um dia perece, de toda essa encarnação do futuro da nossa evolução. Te agradecemos, Senhor, pelo pão do dia, pelo sol, pela esperança, pela harmonia, por amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou, e acima de tudo, dá-nos, Senhor, a paz, a esperança para que eu possa distribuí-la aos outros com muita fé no coração. Muito obrigado por tudo, Jesus, e que tua luz esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja.